Neste episódio, vamos falar sobre o que a Bíblia ensina sobre apostasia e vigilância. O texto de nossa reflexão encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3, que diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Tanto a primeira carta como a segunda carta aos Tessalonicenses fala sobre a volta de Jesus. Muitos já tentaram determinar o dia, ano ou tempo em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Contudo, nenhuma das supostas profecias em relação ao retorno de Cristo realmente aconteceu como estes previram. Muitos até mudaram e reinterpretaram suas próprias profecias como uma forma de justificar os seus erros. Verdade é que ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas a Bíblia fala de sinais que precedem essa segunda vinda e sempre nos alerta para que estejamos vigilantes e preparados. O texto de nossa reflexão destaca uma característica importante que precede a volta do Senhor. O dia do Senhor refere-se a um período marcado por diversos eventos, como o arrebatamento, a grande tribulação e o retorno visível de Jesus. Já na época de Paulo, havia um engano circulando de que esse dia já havia chegado. Para esclarecer, o apóstolo Paulo escreveu a carta abordando esse tema, mencionando que antes daquele dia ocorrerá a apostasia. Esse termo significa afastar, desistir ou abandonar. É frequentemente entendido como a rejeição ou abandono da fé cristã, especialmente por aqueles que anteriormente professaram essa fé. A apostasia significa alguém que se separou de Cristo, que se divorciou dele. Vemos hoje uma enxurrada de ensinos denominados cristãos, que valorizam mais a sabedoria do mundo do que a sabedoria de Deus, revelando assim muitos que têm abandonado a fé em Cristo e acreditado muito mais em filosofias e ideologias humanas. A história é marcada por líderes cruéis, como os imperadores romanos Nero e Domiciano, além dos ditadores do século XX, como Stalin e Hitler. No entanto, uma figura ainda mais maléfica está por vir, superando a maldade e o poder de todos os que o precederam. Esse é denominado como o iníquo, o filho da perdição, o anticristo. O anticristo é o que irá se opor ao verdadeiro Cristo e procurará usurpar o seu lugar. A Bíblia diz claramente que qualquer um que se opõe à pessoa e obra de Cristo manifesta o espírito do anticristo. O espírito do anticristo tem agido desde a queda do ser humano. Que o anticristo estava por vir já era de conhecimento comum entre os primeiros cristãos. Paulo, ao tratar do assunto da volta de Cristo, tinha uma abordagem pastoral em vez de sensacionalista, como muitos fizeram e alguns ainda fazem nos dias de hoje. Seu objetivo era confortar os cristãos confusos, limitando suas instruções ao que era essencial para restaurar a alegria, esperança e paz. Falsos mestres haviam chegado a Tessalônica, trazendo ensinamentos que aumentaram a confusão, com o objetivo de diminuir a importância da vinda de Cristo aos crentes, abalar sua esperança e alegria e semear a desconfiança no amor, na graça e na bondade de Deus em relação aos seus escolhidos. Para acabar com a confusão dos Tessalonicenses, Paulo refuta as mentiras dos falsos mestres. Seu ponto indiscutível foi que Deus fixou no futuro um evento inconfundível que deve ocorrer antes do dia do Senhor chegar. O apóstolo ressaltou a importância da verdade em uma convocação aos Tessalonicenses, alertando-os a se prepararem para o fim dos tempos, a fim de não serem enganados, negligentes, desinformados, céticos, inseguros ou vulneráveis. O engano leva facilmente à ansiedade e ao medo.
Ser iludido acerca da segunda vinda implica consequências sérias para a vida cristã, o que torna indispensável entender a realidade do retorno de Jesus Cristo. Essa compreensão é fundamental, pois gera um senso de responsabilidade. Uma visão correta e adequada da volta de Cristo nos leva a viver uma vida de pureza e santidade, responsabilidade e compromisso com Deus e sua obra. A esperança correta na volta do Senhor produz a prestação de contas de uma vida de pureza e também de alegria na esperança bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. O abandono da fé, da qual o texto nos fala, diz respeito às pessoas que rejeitam o Evangelho, a palavra de Deus. Será uma era de descrença cristã, onde muitas pessoas se identificam até como cristãs, mas rejeitam a divindade de Cristo, a inspiração das Escrituras e outros fundamentos da fé. Cuidado para não entrar na onda dos ensinos que exaltam mais o homem do que a Deus e acabam por desviar muitos do caminho de Cristo. O Evangelho é a verdade de Deus para nós. O Senhor nos deixou a sua palavra escrita e o seu Espírito em nós para nos ensinar, nos conduzir e nos corrigir. Diga não para todo ensino que valoriza mais a sabedoria do mundo do que a palavra de Deus. Rejeite qualquer ensino que valorize mais o homem do que a Cristo. Mantenha-se sempre vigilante e atento. Não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina que procede dos homens e não de Deus. E mantenha sua esperança viva em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não tenha medo do que está por vir, pois o Senhor guarda os seus. Mantenha a mente e um coração vigilante. Em um mundo repleto de distrações e desinformações, é fácil nos desviarmos da verdade. A palavra de Deus nos chama a uma vigilância ativa. Em vez de nos deixarmos abalar por incertezas ou enganos, somos chamados a fundamentar nossa fé na palavra e na promessa de Deus. Busque fortalecer sua fé através do estudo da palavra e da comunhão com outros cristãos. Que possamos ser firmes e inabaláveis em nossa esperança na vinda do Senhor, sempre em vigilância, prontos para reconhecer a verdade acima de tudo. Que o Senhor te abençoe.